Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. Eu vou conversar hoje com um psiquiatra, um queridíssimo amigo, Marcelo Veras. Marcelo Veras é médico, psiquiatra, eu diria, psicanalista fundamentalmente, e é membro da Escola Brasileira de Psicanálise, é coordenador do PSIU, é um programa de saúde mental e bem-estar da Universidade Federal da Bahia, e autor dos livros A Morte de Si, A Loucura Entre Nós, Selfie Logo Existo, Ruídos e Silêncios da Vida Confinada, e é organizador do livro Escutas do Indizível, a urgência subjetiva dos universitários. Então, Marcelo, obrigadíssimo por ter aceito esse convite de conversar um pouco comigo e levar até os amigos, os que se dispõem a ver o meu podcast, nossa conversa e as suas informações. Mas eu queria começar com uma pergunta que eu tenho feito a todos os meus entrevistados, que é: quem é Marcelo Veras? Ó, essa é a pergunta. Eu sou psicanalista que implicitamente todo mundo que bate na minha porta, eu não conheço aquela pessoa, e eu indireto, primeira pergunta é quem é você, né? Eu tenho que perguntar isso. E só que toda vez que a gente vai perguntando quem é, a gente vai tentando se responder, a gente diz o que o outro fez da gente. Por exemplo, meu nome é Marcelo. Não, eu não sou o Marcelo. O Marcelo é um nome que me foi dado pelo outro. Eu sou psiquiatra. Não, psiquiatra é um título que foi dado pelo outro. Então funciona mais, talvez, como fala a música do Cazuza, a ideologia, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem eu sou. Funciona assim. Mas tentando ser um pouco delirante, né, falando do meu delírio de quem eu sou, eu sou realmente, eu sou psicanalista. Tenho um passado médico curioso, porque eu fiz residência de cirurgia cardíaca e fui médico intensivista por muito tempo. Eu larguei a residência de cirurgia cardíaca, fiz a residência em psiquiatria, mas continuei dando plantão em UTIs, porque os plantões de UTIs pagavam bem melhor que os plantões de psiquiatria, né, no Hospital Espanhol. Então, eu fui plantonista daquela primeira equipe do Hospital Espanhol, quando se lançou a primeira grande UTI de um hospital, né, no caso privado. Mas, além disso, já tive uns 8 casamentos na minha vida, por sorte sempre com a mesma mulher. Então, eu tenho já 43 anos casado com uma cientista da Fiocruz, né, Patrícia. Tenho 3 filhas que me fizeram assim o favor de morar cada em um lugar diferente. Então, eu tenho uma filha que é pesquisadora da USP em São Paulo, que é mãe da minha netinha de 10 anos. Tenho uma filha que é francesa, já naturalizada, é advogada em Paris e que tem a minha netinha de 2 anos e meio. E nós temos uma rapinha do tacho, quer dizer, minha filha mais velha tem 43, outra 36, e temos uma de 21 anos que essa acabou de formar no BI de Humanidades e nos comunicou: olha, eu acabei de passar numa seleção, estou na Universidade de Xangai, e está lá em Xangai, se mandou para lá. Então você imagina que juntar a família só mesmo com instrumentos como esse do Zoom. Gosto de dizer que sou fotógrafo, porque eu gosto de fotografia, e a partir de. Eu perdi a vergonha, talvez nesse último livro apenas. Até então eu falava de uma maneira meio envergonhada. Com o livro A Morte de Si, feito pela CUT, eu já me nomeio assim, ainda timidamente escritor,
Embora já tenha escrito muitos livros antes, eu sempre me via muito mais como um psicanalista que escrevia livros. E de uns tempos para cá, eu me vejo como escritor mesmo. O modo de pensar, a escrita, né, o modo de construir um texto. Tanto que eu estou escrevendo um outro livro agora, onde eu sinto que é bem diferente dos meus primeiros livros. Então, é mais ou menos isso que eu sou. Marcelo, nós vamos falar desse livro logo mais, que eu achei interessantíssimo, Selfie Logo Existo, porque é uma coisa que me chama muita atenção, são as pessoas darem as costas para o espetáculo para ficarem se fotografando. E esse título eu achei que ele é preciosíssimo, né? Bom, mas é claro que eu não vou deixar de lhe provocar um pouco a partir da psicanálise. Então, eu pensei, o que será que Marcelo pensa, que lugar ele atribui à psicanálise hoje, num mundo que Siddhartha Ribeiro diz que é apocalíptico? Qual é o lugar? Não consigo ser muito pessimista, com o mundo atual, porque eu gosto de ler sobre o Apocalipse. E a gente tem a história de Apocalipse, praticamente desde da humanidade. Por exemplo, existe um pesquisador francês que eu gosto muito, o historiador Georges Minoir, que escreveu um livro muito interessante, que tem até em português já esse livro, que é a História do Inferno. E mostra como o inferno foi evoluindo nas religiões nos 5.000 anos até o inferno atual. Passa, inclusive, pelo inferno de Dante. O que eu penso na psicanálise? A psicanálise ela é pequena, quando a gente pensa a representatividade no mundo, a psicanálise, então, ela pode aportar alguma coisa, a subjetividade da época, o modo como a gente pode pensar o mundo, mas ela não vai mudar o mundo. No fundo, uma transformação do mundo a gente consegue ver assim com elementos muito mais universais do que a psicanálise. A ciência pode mudar o mundo, a religião pode mudar o mundo, para o pior e para o melhor, né? Mas pode mudar a, a, digamos, a política que muda o mundo, não é? O que não impede que o psicanalista ele tenha que se haver fundamentalmente com a ciência, por exemplo, com a religião e com a política. Então, aquela ideia, eu fui diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, então viajei muito, né, de 2013 a 2015. E, e a pauta minha, quando eu fui, né, eleito diretor, era exatamente de que precisávamos tirar aquela ideia da psicanálise como sendo algo elitista, onde predominantemente temos psicanalistas brancos, que tiveram dinheiro para fazer uma formação longa, e que isso seria uma maneira da psicanálise aí sim desaparecer do mundo. Que aquela ideia do psicanalista, como eu brinco, múmia paralítica atrás do divã, silencioso, que existe mesmo e que eu faço isso também, ela tem que coabitar com o psicanalista que está nas favelas, aquele que está nos presídios, que está nos hospitais psiquiátricos, que está no mundo. Se a psicanálise não vai ao mundo, né, ela vai se eclipsar, ela vai ficar parecendo que ela foi apenas um momento da humanidade intelectual, se fosse uma corrente. E isso tem acontecido muito, ou seja, eu tenho esse grupo que você falou, né, o PSIL, que é esse grupo que eu criei há mais ou menos 5 anos, que é um grupo bastante exitoso. Eu já, imagina, em 5 anos, a UFBA tem 60, mais ou menos 60 mil pessoas, que já é maior que a grande maioria dos municípios brasileiros, né? Mas a UFBA, nós já fizemos 14 mil acolhimentos. 14 mil pessoas que antes não tinham a quem direcionar uma questão subjetiva. 14 mil vezes nós fomos acionados. Eu tenho uma equipe de 40, são 40 praticantes da psicanálise, é um projeto psicanalítico, né? Eu não sei fazer outra coisa. Se eu tentar fazer um projeto diferente, vai dar ruim. Mas eu tenho, por exemplo, muitos psicanalistas negros, eu tenho 3 psicanalistas trans, 2 homens trans, uma mulher trans, muito legais, super comprometidos ali. Então, eu vejo a psicanálise no mundo
tendo um espaço para a subjetividade no mundo que cada vez mais reduz a clínica a ser objeto de estudo e os pacientes emudeceram. Inclusive, lamentavelmente, a nossa, né, minha, mas sua, mais tempo que eu até, a nossa psiquiatria, que está acabando a psiquiatria, sendo substituído pelos neurocientistas. Eu me lembro que quando eu fiz residência de psiquiatria, o departamento era departamento de psiquiatria e neurologia. Uhum. Agora é departamento de neurociências e saúde mental. Ou seja, ou você equaciona no lado social, saúde mental, ou você equaciona no lado da objetividade neurocientífica, mas o sujeito é esse Frankenstein que está perdido ali, né? Então, eu acho que a reintrodução de questões subjetivas, sobretudo, para evitar essa massificação e objetivação, né, do sofrimento psíquico humano. Ô, Marcelo, eu estou num dilema. Minha tentação é voltar ao começo e perguntar, mas Marcelo, essa guinada da cirurgia cardíaca para a psiquiatria e depois para a psicanálise, como é que ela se faz, né? Porque são mundos completamente diferentes. Essa é uma coisa, a minha tentação. A outra tentação é essa de você dizer, a psicanálise não muda o mundo. Mas eu pensei, é, a psicanálise mudou o lugar do homem, do ser humano no mundo. Paulo Freire disse que a educação não muda o mundo, muda as pessoas mudam o mundo. A psicanálise, de certa forma, não mudou o mundo. Ela muda por contágio, como o dominó, isso eu concordo, né? É, faz muita diferença, por exemplo, como acontece de ter no meu, né, na minha prática, pessoas que estão em cargos decisórios, né, assim, de muita decisão, com muita importância, assim, em termos de ação no Brasil, e que fazem análise. E eu acho que é importante, né? Tira um pouco até dessas pessoas a síndrome de Nero, de um poder absoluto, né? A pessoa se questiona mais, né? Então, eu acho que a psicanálise ela pode ser um instrumento realmente que é aquilo que a gente fala, né? O que Freud ele coloca é que o eu não é mais senhor da própria casa. Então, aquele, né? Eu não vou chamar de eurocentrismo, que é outra coisa. Esse eucentrismo, né? Que é fundado basicamente, e é importante, é claro, principalmente essa fabricação do sujeito moderno que vem a partir de Descartes, penso, logo existo. A psicanálise faz esse contraponto com o inconsciente, que é sou onde não penso, penso onde não sou. Porque ali onde eu penso, eu sou o outro. São as palavras do outro, né? A gente só consegue pensar com palavras que vêm do outro, né? Então, a gente reage ao mundo. Então, é fundamental isso. Ou seja, não é quebrar o dispositivo cartesiano, mas é mostrar que ele dá conta da racionalidade do mundo nosso, né? Século XVII para cá, isso aí não tem como negar, mas o inconsciente, por exemplo, isso que é difícil os meus colegas psiquiatras, médicos, cientistas, que eu tento sempre dizer a eles, é muito bacana a medicina baseada em evidências, ela tem, eu mesmo, eu quero, se eu tiver um apendicite, que as pessoas acreditem nas evidências e que me operem apendicite. Mas que quando a gente fala do ser humano, se a gente inclui o inconsciente, não dá para fazer uma psicologia baseada em evidências. Porque o inconsciente é exatamente aquilo que não é evidente. Se ele é evidente, ele é consciente, né? Então, é acabar um pouco com aquele mito de que o homem bem informado saberá escolher o melhor. Por exemplo, assim, o sujeito, os médicos hoje chegam assim, olha, a gente vai fazer com você tal tratamento para o seu câncer, que você vai sofrer talvez muito, mas tem uma sobrevida de mais tempo, pode fazer esse tratamento aqui, pode ir para paliativo, como se o sujeito tivesse capacidade de escolher ali, porque foi bem informado. Então,
Não, o sujeito bem informado pelas campanhas de saúde mental, ele vai chegar no bar e dizer: não, não me dê o cigarro da gangrena, não, me dê aquele ali da impotência, assim, ele vai pegar ali, ele está sabendo de tudo, e isso não vai impedir o trabalho silencioso da pulsão de morte, que é o que a gente sabe que, no fundo, a gente, digamos, eu não diria apocalipse, mas eu diria que é preciso ter uma outra leitura da pulsão de morte que não seja apenas ela, é porque ela é suicidária, que ela leva o sujeito para a morte. Preciso repensar um pouco o que a gente quer dizer com pulsão de morte, mas que, evidentemente, a gente está num mundo onde a violência da pulsão, transformada em agressividade, faz seus impactos. Embora eu acredito, salvo engano, foi o Kandel, né, o prêmio Nobel, que dizer a verdade é que, no fundo, nós vivemos uma época muitíssimo menos violenta do que as precedentes. Por mais que a gente ache que o contrário, né, se você olha estatisticamente, nós temos muito mais dispositivos, né, de, de despreservar um pouco da agressividade. Tem um trabalho que eu li, uma certa feita, mostrando a redução drástica das mortes por brigas em, em problemas de trânsito na rua, carro que bate, na Inglaterra, quando se introduziu o seguro no trânsito. Que aí as pessoas não precisavam mais ficar ali brigando, é que eles se acionam o seu corretor de seguros ali, né? Então, isso tem uma certa redução da agressividade. Marcelo, eu vou lhe dizer uma coisa, como uma provocação. Eh, eu conversando com duas atrizes há pouco tempo, Cristina Leifert e Cristiane Veiga, nós falávamos sobre a morte. Cristiane teve um câncer, depois se repetiu, está em tratamento, estão fazendo uma peça sobre isso. E aí eu disse a elas duas que eu achava que nós nascemos na morte e caminhamos para Eros, de que o que nos sustenta e o que nos permite viver, suportar a vida e construir a vida é que lá no fundo, eu diria, lá no fim, não está Thanatos, está Eros. E que Thanos está dado no nascimento, no começo. Depois nós discutimos um pouco, eu disse, eu preciso conversar com Marcelo sobre isso, porque, de um modo geral, as pessoas dizem que a morte está no fim. E eu estou propondo de que a morte está no começo e que a vida está no fim. Talvez isso aproxime um pouco até dessas terapias paliativas, ou desses cuidados paliativos, que não consideram que a morte seja o fim. Não estou nem pensando religiosamente, que não se morre, que se renasce, não é por aí. Eu estou pensando é que Thanatos, a força, a vida, Eros, está lá no final e Thanos está no começo. O que é que você pensa disso? Penso que não, esse seu pensamento é muito coerente com o que pensava Freud. Freud, ele diz o seguinte: nós não temos a representação psíquica da morte. Hum, Nós podemos pensar no morrer, mas a morte nós não temos, porque a morte, Freud vai colocar como o Verdankt, o recalque total. Então, é um furo do dispositivo do saber. E quando algumas pessoas falam: ah, mas você está na escola de psicanálise, é igual a paróquia, é igual uma religião. Eu respeito as religiões, mas por que que a psicanálise não é uma religião? Porque toda religião que eu conheço se funda na ideia de que há um saber sobre a morte. E a psicanálise não sabe nada sobre a morte. Uma pessoa, isso é o meu cotidiano. Eu lido com pessoas suicidas. Esse livro, A Morte de Si, que eu escrevi recente, eu falo de 30 e tantos anos de experiência de clínica, onde, é claro, perdi pacientes. Eu digo, Nery, que aquele psiquiatra, psicanalista que fala assim: eu tenho 40 anos de clínica, nunca perdi um paciente para o suicídio. Eu falo: rapaz, quando ele tem um caso grave, deve empurrar para o outro e falar: não quero essa batata quente na minha mão, né? Mas se você recebe o que vem, você é claro que vai receber pessoas que vão buscar a morte. Só que como não há a representação psíquica da morte, mesmo o suicida mais radical,
ele não vai conseguir pensar a morte como um fim, né? Ele vai se imaginar no enterro dele, ele vai fazer falta, o que que vai acontecer, nossa, como o fulano vai ficar, o outro vai ver, ou seja, é impossível não deixar de pensar no mundo sem mim, e isso mostra uma certa indestrutibilidade, né, do desejo de viver. Então, eu diria que não só eu, mas que Freud concorda inteiramente com o que você está falando. Eu acho que é um elogio e eu quero lhe agradecer, colocá-lo nessa posição de que Freud concorda com o que eu estou colocando. Obrigadíssimo por isso. Mas eh, a psicanálise, Marcelo, é a mesma em qualquer cultura, em qualquer região? Psicanálise na Europa, psicanálise É, essa, na brasileira é a mesma? esse é digamos, o grande desafio que eu venho, inclusive, é, lidando um pouco com isso, com esse meu grupo, e onde eu vou, onde eu falo, é que é, não é que há elementos da psicanálise, por exemplo, postular a hipótese inconsciente. Lacan vai chamar de dizer o inconsciente é uma hipótese. As neurociências, por exemplo, não aceitam essa hipótese do inconsciente. Um exemplo, né? Então, o inconsciente ela é uma hipótese e que pode funcionar. Para mim, eu acho que existem elementos aí sim meio que universais. Por exemplo, Lacan ele rompe com o estruturalismo de Lévi-Strauss, de Foucault, Roland Barthes, em um determinado momento, mas ele sabe que existem elementos estruturais da psicanálise e, por exemplo, o totem tabu, o tabu do incesto, o tabu, digamos, são estruturas do ser falante que vão, vão ter expressões diferentes, mas vão ser encontradas em todas as culturas, né? É o ponto onde nos aproximamos do Lévi-Strauss de relações elementares de parentesco, por exemplo, né? Que ele trabalha muito isso. Mas sempre me preocupou um pouco que há questões, por exemplo, na Bahia, que são muito diferentes das questões enfrentadas ou desafios de Freud e Lacan. Eu acho que Freud, se ele viu um negro na vida ou dois, deve ter sido muito assim, não vivia nesse ambiente. Lacan conhecia mais negros, porque já pegou a França num momento pós-colonizador bem intenso, muito das bases da segregação vem, mas, por exemplo, talvez tenha sido necessário um francês que não é francês raiz, que era era muito mais ligado, né, digamos, era de um francês caribenho da Martinica, né, Frantz Fanon, que era um negro que pôde trazer determinadas questões sobre a negritude. Tivemos aqui no Brasil talvez uma das pessoas mais sensíveis à questão do racismo e da influência disso na estruturação psíquica, que foi Neuzinha, psiquiatra que virou uma excelente psicanalista, né, também, e que Neuza trabalhava muito esses pontos. E eu vejo uma geração de jovens que se interessam pela psicanálise exatamente porque conseguem entender que é um dispositivo que tem que se decolonializar um pouco, né? Essa palavra que muitos analistas torcem né? Esse negócio, não, vamos ler. É claro que a gente vai continuar lendo Freud e Lacan, e eu não vou cair naquele estereótipo identitário de dizer, são autores brancos, héteros, não. Não, não é essa a questão, né? Mas a questão é que há determinados elementos da cultura que somos nós que temos que inventar a psicanálise para o Brasil, né? A psicanálise do Psil, que é esse programa meu da UF, ela é feita em cima de muitas invenções. A psicanálise me ajuda muito, mas eu acho que tem uma frase do Lacan que ele fala, tem várias.
não fala uma única vez isso, não. Ele diz que o psicanalista é aquele que tem que alcançar o horizonte subjetivo da sua época. Aí eu queria explicar um pouco o que é isso. Bom, se temos que colocar o psicanalista no horizonte subjetivo e a pessoa for terraplanista, quando chegar no horizonte ela despenca no abismo. Mas digamos que seja uma pessoa que aceite que a Terra é redonda. O que que é o horizonte? O horizonte é aquele lugar que eu estou, que eu olho para trás, eu vejo as terras que eu deixei e olho para frente e vejo o continente que eu vou desbravar, né? Ou seja, a gente tem que ter esse olhar para esse mundo em transformação que está atrás de nós, mas a gente, por exemplo, é, nem que seja porque é completamente infrutífero, nós demonizarmos a inteligência artificial. Vai ser a mesma coisa que demonizar o telefone celular e depois existe isso, né? As redes sociais, né? O livro Self Logo Existo, eu tomo sempre esse cuidado de dizer assim, que é claro que isso gera novas angústias e novos sintomas. Eu repito isso um pouco no livro último, né, o recente, A Morte de Si, então é preciso realmente, mas não podemos ser nostálgicos. Oh, como era bom o tempo do Lampião a gás. Não adianta em nada um psicanalista que fica assim. É interessante. Você me faz lembrar de um dos livros de Fanon, talvez o primeiro, Máscaras, em que ele, eu nunca sei se o título é Máscara Branca, né? Mas enfim, Pele é, negra, máscara branca. isso. Ele vai dizer que enquanto os negros falassem francês, eles não conseguiriam mudar muito, porque a linguagem os prendia numa terra branca. Então, é evidente que ele não propunha que as pessoas não aprendessem francês, mas que eles pudessem se identificar com um inconsciente que não fosse o inconsciente do homem branco, do analista branco, da pessoa branca, o que é uma questão interessante que tem sido tratada aqui na Bahia por Ilséa Patriarca, que é uma psicanalista negra que escreveu um livro sobre o inconsciente negro. Aí outro dia eu discutia com ela um pouco, existe o inconsciente branco e existe o inconsciente negro e o inconsciente amarelo, o inconsciente indígena, ou o que nós temos é o inconsciente marcado pela cultura, que não seria, então, impossível fazer análise com uma pessoa branca, desde que você não se identificasse com aquele lugar do inconsciente, supostamente, aspas, branco. O que você pensa disso? Então, essa é uma das, digamos, das questões mais polêmicas, e eu acho até uma polêmica um pouco até barroca, assim, que é o seguinte: na verdade, a grande questão que está em jogo é que o próprio inconsciente, com Lacan, a partir de Lacan, sobretudo Lacan dos anos 70, né, é o próprio inconsciente que ele é dividido entre inconsciente transferencial, que é aquele que Freud, por exemplo, permitia a Freud analisar os sintomas das histéricas, porque sabia que ali havia algo que era tomado, por exemplo, um sintoma tomado do pai, de alguém, e que, na verdade, aquela histeria não era o corpo, mas o corpo transferido ali um pouco. E a psicanálise ela serve muito da transferência como um motor de fazer funcionar o inconsciente transferencial, mas Lacan ele introduz um conceito que eu acho que é fundamental, que é o conceito de inconsciente real. Então, há o inconsciente transferencial, e o inconsciente real é aquele ponto inconsciente radical, uma opacidade radical, que é onde a gente vai alojar o ser. Ou seja, o que faz com que, enquanto estamos no inconsciente transferencial, nós podemos nos inscrever na linguagem pelo coletivo. Podemos até nos dizer, nós obsessivos, nós loucos, nós histéricos. É possível fazer um grupo, é possível participar de uma comunidade, é possível até entender por essa lógica o caminho tomado por Jung de pensar no inconsciente coletivo. Ah, mas uma psicanálise, se ela vai ao fundo, ela vai chegar no núcleo duro do ser
e que é opaco a todo projeto iluminista de dizer quem você é, né? Há uma certa opacidade. Então, essa é impressionante como a história da medicina vai se reeditando de maneiras mais sofisticadas, porque a tecnologia aumenta muito, mas preceitos que a gente conhece desde a craniometria, ou seja, a tentativa de localizar o ser no corpo, não é? Eu tenho também amigos cientistas e neurocientistas, e eu digo o seguinte: a gente precisa do cérebro para pensar, do mesmo modo que a gente precisa do olho para ver. Mas o olho não é a visão, né? E o pensar não é o cérebro, né? A gente pensa com o cérebro e a gente sabe disso, né? Que agora estamos com a medicina tendo evoluído muito, é, pipocou em todos os cantos, né? A questão da demência, Alzheimer e outras demências. As pessoas vivem muito e estão demenciando, o cérebro não acompanha, né? E a gente sabe os impactos disso na vida, né, das pessoas, porque o cérebro é importante. Mas até naquele filme que você, acho que você deve ter assistido, Alice não está mais aqui. Na verdade, o título, eu não gosto do título, eu prefiro o título em inglês, que é Still Alice, ainda Alice. Ou seja, até o final, o que a mantém ali é algo do sujeito ali, né? Então, essa busca do sujeito, que tem sido muito elidida no mundo contemporâneo e, infelizmente, também é, pelas disciplinas que tradicionalmente se ocupavam disso, são a psicologia, a psiquiatria. O Marcelo, eh, São Paulo, sobretudo uma colega nossa, Herói Silva, da USP, tem trabalhado muito com o suicídio e tem promovido encontros com o título O Suicídio na e das universidades. Quer dizer, o suicídio de pessoas na universidade e ela expande isso para o suicídio das universidades. A sua experiência com o PSIU, o que é que se tem visto e como nós temos aqui na Bahia cuidado do suicídio entre os universitários, porque em medicina, nossa colega Rita Gonzalez tem dito que o sofrimento cresceu muito e que o sofrimento do estudante de medicina tem adoecido, sofrimento como sintoma, mas toda uma organização acadêmica que é uma máquina de adoecimento. É isso que se tem dito. Como é que isso tem aparecido no seu trabalho no PSIU? Assim, eu tenho que também, assim, eu não posso ter falsa modéstia para dizer algo. Eu falei aqui que nós já fizemos 14 mil acolhimentos. Ah, Nós temos, então, um dispositivo, que é o PSIL, que eu desconheço no Brasil algo igual. E a prova disso é que, por exemplo, eu sou muito convidado, eu já fui na USP, na Fluminense, que teve muitos suicídios, o FMG, faculdade de medicina, porque os médicos se matam muito, né? Dentre eles, os anestesistas e os psiquiatras são os que mais se matam, inclusive, eles se matam muito. E eu vejo estatísticas, recentemente houve 3 suicídios na USP, e desses 14 mil acolhimentos, nós somos o único serviço que teve apenas um suicídio efetivado. Então, é uma taxa de sucesso, e olha que a gente recebe situações graves. Eu já recebi mensagens por WhatsApp, né, que funciona, de alguém dizendo: "Estou aqui na janela, vou pular agora." É, Eu, que é isso, companheiro, né? A gente vai ali, vai no chat e tal. Esse caso foi muito interessante. É, Primeiro que quem está na janela vai pular, ligaria para o psil. Então, se ligou, né? Já queria alguma coisa. Aí eu conversei e disse: Olha, eu me lembro que era uma sexta-feira à noite. Olha, eu não tenho na época, hoje eu até já tenho um sistema que cobre todos os dias. Na época eu falei assim: Olha, segunda-feira.
tem o psicólogo tal que podem te atender e vão conversar com você. Zero do outro lado, não veio sinal, não veio nada. Eu falei, esse rapaz pulou, o que foi e tal. Passados, assim, uns 40 minutos, eu recebo um emoticon, assim. Aí eu respondi a ele assim, falei, até segunda. Né? E esse rapaz efetivamente foi, não se matou. Então, eu acredito que existe um somatório de efeitos que afetam a vida universitária. Alguns, inclusive, são efeitos colaterais de algo muito bom, que foi o seguinte: eu fui estudante de medicina na Universidade Federal da Bahia, me formei em 83. Salvador, que é considerada e dita, né, como a Roma Negra ou a cidade mais negra fora da África, tive eu ter 13 estudantes negros na medicina. Todos os meninos eram brancos, não é? E aí, com a política de cotas, isso mudou radicalmente o tecido social da Universidade Federal da Bahia, né? A gente tem muitos mais negros. A medicina deu uma empretecida legal. Você chega para dar aula agora ali, muito bacana, né? Muitos mais índios, quilombolas, um espaço de sobrevivência, até eu diria, muito maior para a comunidade LGBTQIA+, não é? Só que tem um detalhe, a política de cotas apenas trouxe para o interior da universidade um problema que sequer fazia parte da universidade, que estava na rua. Não quer dizer que ela resolveu o problema do racismo, não resolveu o problema da homofobia, mas eram elementos que ficavam ali fora. Então, é óbvio que na hora que a gente traz isso para dentro da universidade, a gente tem exemplos da dificuldade que é, por exemplo, ainda mais quando eu percebo um salto, uma mudança geracional muito, muito clara entre os professores mais velhos da medicina, nossa medicina, que é muito conservadora, muito de direita, né? Muito bolsonarista, inclusive, a medicina baiana, e muito resistentes à política de cotas, e essa geração de novos professores muito mais safos com isso, né? Esses que estão passando os concursos nos últimos 10 anos, 15, que têm uma flexibilidade muito maior para entender que quem tem mais meritocracia, se a gente vai pensar, do que um menino que pega 2 horas de transporte de plataforma para chegar na universidade, não, às vezes não tem dinheiro para comer ali, vai comer tudo, depois pega 2 horas para voltar e se forma doutor. Né? Por outro lado, nas faculdades de medicina privadas, você sabe disso muito bem, no barato, uma faculdade privada de medicina está saindo a R$ 12.000 por mês, o que dá R$ 144.000 ano, que significa que um curso de medicina vai custar R$ 1 milhão. Né? Imagine se esse menino que o pai investiu R$ 1 milhão, chega para ele e diz assim: Não, pai, eu vou ser médico de família no interior. Eu vou ser médico em plataforma. Ah, pai, né? Ele quer que ele seja doutor, importante e tal. Mas esses tem a percentual muito maior desses médicos negros de devolver para a comunidade deles, né? De devolver alguma coisa para o interior de onde eles vieram. Ah, temos quilombolas, né? Mas são situações que estão de grande sofrimento subjetivo, primeiro pela precariedade social, que entrar para a universidade é muito difícil nesse caso, mas eu tenho uma das condições para eu aceitar algum psi, né? Eu recebo muito, como ficou um programa famoso, eu recebo todo dia pessoas querendo entrar para o programa, e tal, do mundo inteiro. Assim, então, eu tenho atualmente pessoas que estão em Paris, em Lisboa, em Varginha. É um programa, né, porque ele é virtual, o programa, como nós estamos aqui falando, né? E aí, uma coisa que eu vejo, que eu acho é, importante, eu digo, olha, a condição para você estar no psico é cuidar da sua cabeça. Porque você vai ouvir coisas muito difíceis, não é? Não é fácil que você vai ouvir. E aí, o que eu digo é o seguinte: uma coisa é você ouvir a história de uma menina pobre que ela é a única da família inteira que entrou na universidade, às vezes com os pais analfabetos,
que não está conseguindo viver na capital, às vezes se prostitui, tentando sobreviver, que está dormindo ao relento. Nós já tivemos casos de uma jovem que nós descobrimos que ela dormia no campus. Cada dia ela tomava banho no banheiro de alguma das faculdades ali em Ondina, né? E não tinha praticamente o que comer. E eu digo sempre, olha, uma coisa é você estar ao relento, sem ter o que comer e num sofrimento absoluto, e outra coisa é você estar ao relento, sem ter o que comer, num sofrimento absoluto com alguém do outro lado da linha. Muda tudo. Porque ela deixa de ser um anônimo, fala assim, ao menos um sabe da minha existência. Então, o fato de ter alguém no outro lado da linha salva muitas vidas. É isso que eu insisto no programa, e que, é claro, foi bastante inspirado inicialmente, né, no programa de valorização da vida, né, esse que já tem aí, né, tantos anos, né, e com sucesso realmente muito, muito grande o CVV, né? Então, nós trabalhamos um pouco na ideia de que as instituições elas têm ouvidorias, as públicas, né? Tem, é, e eu diria o seguinte: tem ouvidoria. Nós oferecemos uma orelhoria, que é um pouco diferente. Então, eu digo, existe a ouvidoria da UFBA e o PSIL é a orelhoria. Ou seja, é um espaço onde a pessoa não vai para se queixar necessariamente, mas ela é um espaço que eleva a voz de pessoas que estão em sofrimento subjetivo à dignidade de uma escuta, né? Então, essa pessoa que estava se sentindo tão indigna, tão degradada, na hora que alguém escuta, a gente eleva aquilo à dignidade de uma escuta. Eu aprendi isso quando era diretor do Juliano Moreira, que logo quando começou né, a Lei 10.216, e que a gente tinha equipe multidisciplinar, é bacana tal, mas a gente viu o discurso do médico, da enfermagem, tudo escrito no prontuário, né, essa, né, pletora de... Mas era curioso que às vezes não se escutava o louco, se falava do louco. E é tanto que o filme A Loucura Entre Nós, né, que é inspirado um pouco no meu livro, a Fernanda Varrey, a diretora, ela fez um filme que rodou bastante aí, né, mundo afora. Eu fui apresentar a Loucura Entre Nós em Harvard, por exemplo, um negócio bacana. E ele se baseia nisso, a ideia de que é preciso elevar, né, a voz do louco à dignidade de uma escuta. Tem uma escritora que eu gosto muito, brasileira, já ganhou vários prêmios, né? Ela mora atualmente na Suíça, ela é casada com o maestro John Nestling, que foi da USESP, que é a Patrícia Mello. E o último livro da Patrícia Mello chama-se Menos que Um. E conversando com a Patrícia Mello, determinado momento, eu falei, olha, tem uma pessoa que precisa ler esse livro, que é Antônio Neri, porque ela constrói um romance muito interessante, muito bem feito, todo dentro da Cracolândia, né? Os personagens todos estão ali, por isso que é menos que um, eles não contam nem como um, né? E em cima disso, ela fez um livro belíssimo que eu te aconselho a ler, é Menos que Um, que trata exatamente dessa questão que eu digo, ó, Patrícia, de uma certa maneira você elevou essas vidas à dignidade de não pensar só no sofrimento deles, mas pensar que são seres que vivem, riem, trepam, ah, né, não consumir a droga, porque é o que tem mesmo ali para, né, para se virar um pouco no meio daquela, né, de uma é importante assim no meio de um momento complicado em São Paulo, que é essa tendência a tentar extirpar completamente, né, higienizar, né, o, o É, centro de São Paulo. eu acho que nesse sentido, se você me permite, e eu também não vou ser nada modesto, o PSIL e o CETAD se aproximam. O CETAD, criado em 1985, fará 40 anos no ano que vem, e que eu acho que o grande mérito desse serviço foi destituir a droga de lugar e instituir o sujeito.
Quer dizer, não é a droga que toma o sujeito, é o sujeito que toma a droga. Por outro lado, não toma droga para morrer, as pessoas usam drogas para viver, que contrariou completamente todas as propostas dos anos 60, 70 e mesmo dos anos 80, e o CETAD continua aí vivo. Mas, Marcelo, eu queria que você Mas me eu falasse. sempre cito muito consultórios de rua Sim, para a minha equipe, sim. que é uma experiência crucial para a gente subverter essa ideia, né, da hierarquização dos cuidados. E que a gente inaugurou em 1999 e que se tornou depois política pública, mas como consultório na rua, na atenção básica. Mas isso aí nós veremos em outro momento. Mas eu queria que você me falasse um pouco, a gente caminha já para uns 40 minutos de conversa, eu lhe prometi que era 45 e você tem que cuidar da vida no sábado. É, os seus livros, eu queria que você falasse um pouco dos seus livros. Eu adoro o Self Logo Existo. Confesso a você que eu li os dois, eu gosto muito do Entre Nós, mas eu achei que foi um achado, né? Eu diria mesmo, sem que você se aborreça comigo, um achado genial, chamar esse livro de Self Logo Existo, porque a gente vê, hoje em dia, as pessoas não conseguem existir sem a selfie. Então, não é mais cogito ergo sum, é self ergo sum. Então, isso é interessante. Queria que você falasse um Eu pouco do tive seu livro. uma paciente assim que economizou a grana para fazer a primeira viagem dela na Europa, dessas tipo excursão CVC, que você vai para, sei lá, 5 países, assim, foi todo entusiasmada, ela voltou deprimidíssima, chateadíssima, porque no primeiro dia quebrou o celular dela, ela não pôde tirar nenhuma selfie. E ela disse, ela falava com uma pureza d'alma, é como se eu não tivesse visto a Torre Eiffel, tinha que, né? Ou seja, me parece que nesse declínio das representações simbólicas, ah, tem havido, surgiu uma emergência da imagem como modo da pessoa dizer quem ela é. Ou seja, não é mais quem eu sou, já não passa tanto mais pelas nomeações simbólicas, mas pelo fato de estar na imagem. E é claro, isso dá situações que eu vou recolocar no livro A Morte de Si, eu vou falar disso também. Isso traz situações muito dramáticas, porque, porque nas redes sociais só se posta imagem linda, né? Você bota o melhor, você tira 70 fotos, mas bota aquela que é bonita. Só que nós somos mesmo as 69 que não postamos, que a gente está com, eu brinco, com o coentro no dente, com a barriga aparecendo. A gente acumula um lixo imagético enorme nos nossos celulares, provavelmente por vergonha de dizer que nós somos essas 69 e não jogamos fora. Só que quem está vendo na rede social vê, primeiro, todo mundo rindo, todo mundo bonito, no melhor de si. Se está fazendo uma festa na Toscana, a festa só vai ter graça se for colocada na rede social. Aí o ser humano ordinário que está ali vai dizer: "Ó, minha vida é uma merda, porque eu não tenho nada disso." Então, esse efeito espelho do que é o ideal de sucesso, faz com que a gente possa ter uma outra leitura do mal-estar na civilização de Freud, pensando que é algo que eu costumo falar. Quando a Organização Mundial de Saúde ela diz que o século XXI é o século da depressão, eu fico meio assim, como eu acho que eu já li disso algumas vezes, porque para cada deprimido chorando tem um vendedor de antidepressivo sorrindo. Então, não é uma coisa tão simples isso. E eu vejo que nós não temos uma epidemia de depressão. O que nós temos é uma epidemia de frustração, né? O sujeito ele está cada vez mais frustrado por tudo aquilo que ele não pode ter. A psiquiatria americana que adora inventar uns nomes que eu me divirto muito. Tem jeito de se divertir mais do que lendo o DSM-5, por exemplo. Eu leio ali, parece que eu estou lendo um livro de Voltaire, os médicos de Voltaire, de, é, de- que agora lançaram a FOMO, né? Fear of Missing Out, que é uma ansiedade por estar perdendo alguma coisa interessantíssima em algum lugar naquele momento, não conseguir se desconectar. Ora,
a gente vai dormir, a última coisa que faz antes de dormir é consultar o WhatsApp. Vai fazer xixi 3 horas da manhã, quando volta, olha o WhatsApp. Quando acorda, o braço vai quase que automático para pegar o celular. Ou seja, o dormir virou um espaço entre dois chats. Então, essa presença intrusiva do outro, ah, como eu falei, eu não sou nostálgico do Lampião a gás, mas urge se ter assim, uma certa sabedoria que faz com que, por exemplo, finalmente as escolas se despertaram para isso, que eu acho que é a função da escola mesmo, e estão proibindo o uso de celular dentro da sala de aula. Né? Isso é uma medida autoritária, uma hora tem que ter aqui. Né? E aí, é claro, eu dou supervisão ao colégio e falo: olha, os meninos estão muito mais inquietos porque não podem consultar o celular, mais rebeldes, mas estão lá, eles estão na sala de aula. Né? Não, não tem. E provavelmente esse imediatismo que principalmente essa geração totalmente conectada, né, mais pelo visual, certamente justifica os dados inquietantes de que, sem precedentes nas estatísticas mundiais do suicídio, de 2010 para cá, o índice de suicídios de jovem de 10 a 19 anos aumentou de uma maneira impressionante. Né? Então, o que é que acontece que essa juventude está se matando? Né? E aí eu tenho as minhas hipóteses. Uma é exatamente a impossibilidade de receber uma frustração, tem tudo on demand. Então, tem duas maneiras da gente lidar com a falta na vida. Uma delas é a frustração, me falta isso. A outra é o desejo. Eu vou desejar aquilo. Então, como fazer a básico daquilo que falta não ser visto como frustração, mas como objeto de desejo? Essa é uma questão que eu coloco. Segundo é que existe uma palavra, uma nova linguagem cognitiva, até eu imagino isso, que é, por exemplo, deletar. Deletar você não deixa pista nenhuma, né? Você cancelar você corta aquela pessoa, você bloqueia, né? E é curioso que os relacionamentos hoje, assim, quando um casal se separa, não, eu bloqueei ele, ele não entra mais, apaguei todas as fotos dele que estavam comigo, né? É uma questão muito e que eu acho que é uma questão complicada, a questão do deletar, da reedição da imagem de si. É por isso que eu trabalhei esse tema tanto no A Morte de Si, mas na verdade eu aprofundo mais isso no último livro, A Morte de Si, mais até que no Self, que é um capítulo que eu intitulei A Solidão dos Hiperconectados. Nós temos ideia que a pessoa hiperconectada ela está cheia de pessoas, amigos e tudo, mas ao contrário, existe ali um dispositivo que é muito solitário, né? E que a pessoa se sente meia, uma hora fracassa a ideia da dimensão de um futuro, né? Que é o que me preocupa e que a gente vai fazendo o que pode com a nossa Uhum. psicanálise. Uhum. Você podia mostrar os seus dois livros, ou três que você tem, para que as pessoas possam ver essas capas e Esse daqui, eu nunca sei se sempre sai ao avesso quando a gente mostra do no Indizível, Zoom. dá para ver legal. Mas esse é o Escutas do Indizível. A capa é muito bonita, é de um artista plástico chamado Pedro Alban, por sinal, sobrinho de Naya Alban. E essa capa eu gosto muito, é o A Morte de Si. Não sei se dá para ver aqui, que está muito claro, né? Assim, que é esse desenho aqui, que se você perceber bem, um sujeito se auto-trespassando aqui, né? E esse livro que eu falei é um livro onde ele é muito poético, porque ele tem uma base. A base, a minha hipótese é que todo suicida tem uma carta. E que o trabalho do psicanalista é ler essa carta, às vezes. Permitir que a família. É claro que não quer dizer que ele postou uma carta no correio, mas todo suicida deixa algo que deve ser lido. Tanto que é interessante que um dos subtítulos é o suicídio, tal como lido na prática. A questão é saber se o verbo é lidar ou ler. Eu optei por usar o verbo ler,
o suicídio tal como vamos lê-lo na prática, e não como a gente vai lidar com ele. Quem sabe lá é tão impalpável um manual anti-suicídio, não funciona, não tem como. Eu falo muito disso, que eu desconstruo a ideia de que, por exemplo, mais de 90% dos suicídios as pessoas têm transtornos mentais, algum tipo de transtorno psiquiátrico, a ponto de que a Associação Brasileira de Psiquiatria, certa feita, colocou no Setembro Amarelo uma mensagem que eu condenei, dizendo que suicídio é uma coisa muito séria e tem que ser vista pelo médico. E o trabalho formidável do CVV, né, de enfermeiras, de pessoas que estão ali do lado, de família, isso tudo tem que tomar remédio. E a gente sabe, você é médico, psiquiatra, sabe que muitas vezes a pessoa está lá com um pensamento suicida, que todos nós temos, pensamos de vez em quando, e aí bastava tomar um remédio para animá-lo mais, para aí sim ele pegar e se matar. Né? Isso é. Que agora eu tenho um ânimo que eu precisava para pular pela janela, né? E eu tenho inúmeros casos assim. É, eu fico tentado a, concluir nossa conversa, mas tem uma vozinha aqui e eu não vou tomar remédio para curá-la, pensando, Marcelo, o que é o suicídio para você? Que é o tema. Esse livro é para falar um pouco do suicídio. Primeiro, não se trata. Eu demorei muitos anos para. Esse livro é um livro que eu penso em escrever há mais de 10 anos, mas eu não encontrava as boas palavras para usá-lo. E essas palavras foram me vindo aos poucos, através de cartas de Virginia Woolf, por exemplo, né? De Ana Cristina César, né, de pessoas, Getúlio Vargas, eu me dedico ao suicídio de Getúlio Vargas, mas eu começo o livro, né, já que inclusive tem um poema que é Desistir ou Desexistir, que essa que é a grande questão do suicídio. E eu começo o livro no prefácio com essa pergunta aqui, ó: quem matamos quando matamos a nós mesmos? E eu começo com um baiano, que é Assis Valente, grande compositor, e que na minha infância, na sua certamente também, a gente cantava muito as músicas do Carnaval de Assis Valente, e a gente não percebia que eram cartas. Ele se matou, né, em 1958, mas que eram cartas que ele deixava ali. Olha, olha, olha que carta mais triste. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Né? A gente pulava carnaval cantando isso, né? Ele disse que a música, a música que para ele foi mais importante foi uma música que ele estava sozinho, depressivo, num quarto de hotel e viu uma foto de uma menina com um sapatinho esperando o presente do Papai Noel, né? E aí ele escreve assim: esperando a felicidade para ver se eu vou melhorar. Vou cantando, fingindo alegria para a humanidade não me ver chorar. E depois, uma que todos nós cantamos. Numa noite de fogueira, enviei a São João o meu sonho de criança num formato de balão. Mas o vento da mentira derrubou sem piedade o balão do meu destino na cruel realidade. Cai, cai, balão, cai, cai. Ou seja, a gente canta isso, não percebe que ele estava deixando cartas para a gente, né, do suicídio. E há suicídios que eu acho que são, pelo contrário, atos genuínos e éticos. Eu, por exemplo, eu descrevo aqui longamente, se você não tiver, eu aconselho que você leia, a carta de um dos melhores psicanalistas mundiais, que é Nestor Brownstein, que se matou e deixou uma carta de suicídio, que você percebe ali a dimensão. Ele diz: olha, tem que acabar com essa ideia de que todo suicídio é passagem ao ato, esse negócio de patologizar o suicídio. Tem suicídios que são atos éticos. Inclusive, ele começa a carta dele dizendo: não sou eu que estou abandonando a vida, é a vida que, pérfida e inelutavelmente, vem me abandonando aos poucos. Né? E eu agora já não consigo ouvir as músicas que eu queria, não consigo mais sair, né? Não tenho muito mais
a possibilidade de ter as coisas que eu divirto. Meus amigos já morreram, então eu acho que para mim tá bom aqui. Mas ele faz isso numa carta belíssima que eu transcrevo aqui. Então é isso. O suicídio, para mim, é, em qualquer situação, ele tem que ser visto de um ponto de vista ético, que leva um psicótico alucinado a pular pela tomar a decisão de pular pela janela. Eu cito um caso aqui de uma paciente minha, né, que se matou pulando a janela. Tem que ver que aquilo é uma dimensão ética, nem que seja spinoziana, covardia moral, como falava Spinoza, mas há um sujeito ali. Então, não, eu acho infrutífero também pensar em tratar só com medicamentos, porque medicamento tem sua função, claro, mas a minha aposta é na escuta. Eu gosto de escutar gente, eu adoro. Eu sou daqueles caras que fica assim no elevador, puxa papo sobre o tempo com o cara que está do lado, assim. Eu gosto de gente. É isso que eu. Eu sei que você gosta de gente, eu também gosto, e eu gosto muito de você. Eu queria fazer essa declaração Obrigado, eu pública. também, ida Eu vou recíproco. fazer uma correção. Nós não temos mais ou menos a mesma idade. Você é bem mais jovem do que eu, Eu porque sei. quando você se formou em 1983, você disse, eu estava entrando na universidade em 1980, e eu tenho a veleidade de pensar que eu talvez tenha lhe tido como aluno em medicina legal, lá no quinto ano de medicina, mas isso eu tenho que pesquisar depois para ver. Então, obrigadíssimo por essa conversa generosa que nós tivemos, e eu queria lhe oferecer uns versos para concluir nossa conversa, que são os versos do Marcos Matraga, que é o nosso Marcos Vinícius, que foi assassinado brutalmente até hoje. Esse assassinato não foi elucidado. E ele tem uma poesia nesse livro que foi editado pela sua filha, Poemicídios e Outras Mortes. Ele escreve: De quem será cuidado? Fico sempre tão impressionado com muito, muito que se faz do pouco, pouco que é dado, do residir assombrado que germina assim, tão frágil semente, ganhando vulto em solo adubado. De quem será? Do semeador? Do semeado? Vivo a pergunta do mérito, da relação entre os dois. Cuidado. Então, obrigado pelo cuidado que você tem com todos nós. Obrigadíssimo por essa conversa generosa, inteligente, e eu não quero usar a expressão útil porque fica, mas eu tenho a impressão que ela vai alcançar a alma de muitas pessoas. Eu que Obrigadíssimo. agradeço essa oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer muito grande estar aqui, né, falando com você. Viu? Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify. Até a próxima.